Minhas lindas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa aula Segredos do Esfumado. Hoje eu criei essa maquiagem maravilhosa, que é uma maquiagem básica, um esfumado básico, que é necessário você aprender para criar outros tipos de maquiagem, fazer outras técnicas mais elaboradas, como cut crease, aplicação de glitter. E esse é um olho que você pode usar as cores que você quiser no decorrer da aula, eu vou falar sobre isso. Mas o importante é você focar nessa aula na técnica e na aplicação de cada sombra, no movimento do pincel. E aí você vai aprender a fazer esse esfumado maravilhoso. Então bora começar nossa aula? Vamos começar. A paleta escolhida é a minha paleta neutra, que eu realmente criei ela para fazer um esfumado básico, não somente esfumado básico, né? Ela é super versátil, mas ela é perfeita para fazer esse esfumado básico. Por quê? Porque ela possui desde as tonalidades mais escuras até as mais claras, assim você consegue criar transição perfeita com apenas uma paleta. Eu escolhi esse tom de marrom, que é um tom de marrom mais frio, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Outro detalhe importante é que a minha pálpebra já estava com corretivo, tá? Eu nunca aplico sombra sem ter o corretivo antes, corretivo molhado, sem selar, tá? Porque senão, gente, a sombra não vai pigmentar tanto, não vai grudar. Quando você coloca a sombra em pó em cima daquele corretivo molhado, ela vai grudar, então vai ter maior fixação, maior durabilidade no seu olho. Outro ponto importante para a gente fazer o nosso esfumado é a escolha do pincel. Observem que eu peguei um pincel de esfumar, ele é o número A26 da Macrylan, tá bom? Mas ele é um pincel de esfumar com as cerdas um pouco mais contidas, um pouco menores. Assim, não vai fazer aquela bagunça de subir demais com a sombra, sabe? Então, sempre lembre, quanto mais clara for a sombra, maior o pincel. Quanto mais escura a sombra, menor o pincel. Para sombra escura, você precisa ter precisão. Então, por isso que eu escolho esse pincel um pouquinho menor e vou fixando toda a minha sombra, olha, depositando ali o produto em toda a minha pálpebra móvel. Não vou já esfumando, porque se a gente já vai esfumando, ela acaba perdendo a intensidade de cor. E nesse caso, nós queremos um olho com intensidade de cor, tá bom? Então, eu vou depositando ali a minha sombra marrom em toda a minha pálpebra móvel. E basiquinhas, quando eu comecei, a minha maior dificuldade era fazer esfumado. As cores se misturavam todas, a transição não aparecia, eu subia demais com as sombras ou não subia e depois com os olhos abertos não aparecia o esfumado. Então eu comecei a fazer o caminho inverso. Ao invés de aplicar a sombra clara e depois esfumando até fazer um esfumado, eu comecei a aplicar primeiro a sombra escura, como eu tô mostrando a técnica aí pra vocês, e deu super certo. Agora a minha transição fica muito mais bonita e eu tenho agilidade na hora de fazer meu esfumado. Outro super segredo que você vai precisar fazer quando você fazer tua maquiagem, seja qual for a técnica, é ao invés de segurar o espelho e olhar bem de frente para ele, você vai segurar o teu espelho um pouco mais abaixo, como eu tô mostrando aí no vídeo. Assim a tua pálpebra vai ficar bem lisinha, bem retinha, para você conseguir fazer a maquiagem. Agora vamos para o segundo tom, esse tom de marrom um pouco mais frio, um pouco mais claro, e utilizando o pincel S12. Esse pincel também é de esfumar, porém ele já tem as cerdas um pouco mais compridinhas, que possibilita um esfumado um pouco maior, por isso com esse tom de sombra é perfeito para esse pincel, tá? Então a gente vai esfumando bem as bordinhas, com bastante calma, colocando sombra, esfumando, sem deixar também muito esfumado que a cor não apareça, tá? É muito importante que a gente veja a cor dali da nossa paleta nos nossos olhos também. Então, você tem que ir colocando sombra até você realmente ver essa intensidade de cor. E sempre esfumando, mesclando com outro tom. Após deixar bem pigmentadinho em volta daquela sombra mais escura, eu também, ó, vou subindo em direção à sobrancelha para começar a criar aquela terceira transição de cores, observem. E aí também, se for necessário, você pode voltar com o pincel da sombra mais escura e dar uma esfumadinha para ir voltando essa transição, né? Às vezes pode cair um pouquinho de sombra mais clara na sombra escura e perder aquele efeito de transição que estava tão bonito. Então, você vai vendo aí a necessidade e vai esfumando com os dois pincéis.
E se for necessário também, vai adicionando mais sombras. Agora, para a nossa terceira cor, eu vou utilizar esse tom de laranja, um tom bem bonito, um pouco mais claro. E agora, como a cor é mais clara, vamos usar um pincel um pouco maior. Esse é da Prisca Luzniak, numeração E102, um pincel de cerdas mais abertas também, mais fofinho. E olhem como esse pincel ele já cria um acabamento para nossa make. Olhem como esse esfumado já tá maravilhoso. E também já subo ali em direção à sobrancelha, porque aí a gente também tem que esfumar, né, para não ficar muito claro ali embaixo. Ó, voltei também com o pincel mais escuro, porque a sombra às vezes tende a dar uma despigmentada, né, conforme a gente vai colocando as sombras mais claras. E agora vamos para essa sombra maravilhosa, que é essa sombra iluminadora. E eu acho que ela, sério, dá um charme nesse olho, porque também levanta o olhar e ajuda ali naquela questão da transição também. Olhem como fica lindo essa iluminadinha. E aí volto com aquele pincel mais gordinho que a gente usou por último e vou fazer o acabamento, né, pra não ficar marcada essa sombra iluminadora também. E olhem esse olho, meninas, que maravilhoso! Com o pincel B907 da Macrylan, um pincel de precisão, eu retorno com aquela sombra mais escura, a primeira que a gente usou, e vou aplicar em toda a parte inferior dos meus olhos. E em seguida já venho com o mesmo pincel e a sombra mais clara pra gente começar a fazer transição. Também precisamos fazer a transição aí na parte de baixo, meninas. E aí, com a esponjinha, a gente sempre vai tirando o excesso de sombra que possa cair na pele. E olhem como já tá ficando lindo! Com o pincel S12, a gente vai pegar aquela sombra laranja e também dar uma esfumadinha ali, tá? Essa parte também é opcional, se você não quiser, não precisa, porque ele vai descer um pouquinho mais o teu esfumado, tá? Então, se você gosta de um esfumado mais contido aí na parte de baixo dos olhos, pode deixar somente aquelas duas cores. Em seguida, lápis preto na linha d'água para deixar esse olho mais bonito, mais dramático, criar um acabamento. E você pode também colocar um cílio postiço poderoso, como eu coloquei nessa make, que valorizou ainda mais o meu olhar. Lembrando que essas cores, gente, são opcionais, tá? Você pode usar essa técnica e utilizar as cores que você quiser, até mesmo fazer um esfumado colorido. Basta sempre começar pelas cores mais escuras e ir descendo a tonalidade das sombras e esfumando as bordinhas. Nos lábios, para completar o look, eu coloquei o batom Alice da minha coleção, que é um nude metalizado lindo. Então esse é o resultado da nossa aula, espero muito que vocês tenham amado e se ficou com alguma dúvida, não se esqueça que você pode perguntar pra mim, eu tô à disposição para ajudá-las. E nas próximas aulas também eu vou ensinar pra vocês outras técnicas, como aplicação de glitter, cut crease e muito mais. Então não se esqueçam de se inscrever também para as próximas aulas, que são gratuitas. E eu já quero ver muito vocês arrasando nesse olho maravilhoso, colocando em prática. E também, se você tem dúvida para fazer essa pele aqui bem maravilhosa, eu tenho um e-book gratuito também, completinho, com todo o passo a passo que vai te ajudar a fazer uma pele perfeita e com muita durabilidade, tá bom? Então é isso, basiquinhas lindas. Um beijo e até as próximas aulas.